A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, irmã, ouvintes da Palavra de Deus, vocês sabem quais são as 3 razões pelas quais é mais grave ser um hipócrita do que um pecador confesso? Jesus batia muito mais forte nos escribas, fariseus e doutores da lei do que naqueles que todos sabiam que eram pecadores. As palavras do mestre, quando dirigidas àqueles, eram infinitamente mais pesadas do que quando tratava com estes. Por quê? Vocês não sabem por quê? A resposta parece simples. Basta ver a quantidade de vezes que a Bíblia relata que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Apenas em Mateus, vejam bem, foram 7 vezes. Todavia, talvez esta resposta ainda não lhe parece satisfatória. Então, prosseguindo, porque aparentemente Jesus Cristo considerava a hipocrisia como um pecado até mais grave do que o adultério. Por exemplo, afinal, que mal pode fazer o hipócrita? Você talvez esteja se perguntando. Primeiro, veja bem essas razões. Em primeiro lugar, irmão, um pecador confesso não finge ser o que não é. Já o hipócrita é exatamente um pecador que aparenta uma santidade que não possui. É um farsante ou mentiroso. Portanto, por mais erro que um pecador confesso possua, ao menos ele não mente acerca da sua condição pecaminosa. E por isso está aberto ao perdão. O hipócrita peca 2 vezes ao pecar e ao fingir que é perfeito. Segundo lugar, irmão, veja só o segundo lugar. Um pecador confesso não se passa falsamente por referência positiva para ninguém que busca a santificação. Ou seja, nenhum salvo em Cristo Jesus olha para aquele pecador e inadvertidamente torna-o como um referencial a ser seguido. Já o hipócrita assume um papel de padrão a ser imitado, induzindo muitos ao pecado que lhe é próprio. E em terceiro, olha agora, irmão, em terceiro lugar, veja só, mas primeiro em ordem de importância, um pecador confesso não é capaz de escandalizar um cristão legítimo, justamente pelas razões acima descritas. Ele não esconde o seu pecado e, portanto, não é referência para o crente. O hipócrita, entretanto, quando tem a sua verdadeira condição espiritual exposta, causa escândalo aos mais fracos, aqueles cuja fé ainda não possui raízes profundas. Logo, entre ser um pecador confesso ou um hipócrita que ostenta uma aparência de santidade, de perfeição, mas que por dentro é semelhante a um sepulcro, escolha buscar a satisfação, confessando seus pecados para Deus e pedindo forças para não cair mais vezes no mesmo erro. Contudo, saiba que o primeiro faz mal apenas a si mesmo. Já o segundo é capaz de fazer seguidores 2 vezes mais filhos do inferno do que ele mesmo, servindo de tropeço para muitos. Olha só, irmão, glórias a Deus que está nas alturas. Então, irmãos, vocês concordam com esta reflexão? Uma reflexão linda. Esta reflexão, irmãos, nós sempre vim falando aqui no canal. Às vezes nós temos aquela fatia de irmãos em que erraram, pecaram, adulteraram,
né? E sempre tem esta pergunta em que dizem: irmão, eu já estou condenado, né? Eu pequei, eu errei, eu adulterei, eu fiz coisas que não deve, né, irmãos? Muitos acham até indignos de entrar dentro da casa do Senhor pelo erro em que ele cometeu. Mas, irmãos, vamos raciocinar uma coisa. A pessoa que erra, que peca, que adultera, em que ela coloca a mão na consciência e ela fala: realmente, eu errei. Não vou colocar a culpa em A, em B, em ministério, em instituição. E estou falando no modo geral, irmãos, não só da congregação, mas de todas as denominações, né? Tem denominação aí ainda em que eles dão uma chance para a pessoa em que acontece esse tipo de pecado, de adultério, né? Fazem coisa errada, eles ainda dão uma chance para essa pessoa, tendo até liberdade ali na hora do culto. Mas na congregação é um pouco diferente, né? Aqueles que fizeram isso, logicamente os irmãos não expulsam, não tem esse direito. A casa do Senhor é livre. Mas os irmãos simplesmente tiram a liberdade. A liberdade, que liberdade é esta? Vamos falar de liberdade. A liberdade de pedir um hino, de testemunhar, de orar. Até que essa pessoa caia em si e se arrependa do mal em que fez. E quando, irmãos, uma pessoa se arrepende de coração, irmãos, ela já está assim, subindo um degrau para o arrependimento. Por isso que diz nesta reflexão, né, que um pecador confesso não é tão grave quanto um fariseu, irmãos. Porque o fariseu, ele se acha tão santo, ele se acha exemplo de santificação, exemplo de alguém seguir ele. Mas na realidade, como diz essa reflexão, irmãos, ele acaba errando duas vezes por não reconhecer o pecado, o erro em que ele se mantém, e de levar os demais seguidores para o erro. Ele vai responder pela alma dele e pela alma de outra pessoa, irmãos. Por isso, é muito... Vou falar uma coisa que eu sinto aqui no canal, né? Diversas irmandades, diversas pessoas entram em contato, fazem perguntas, assuntam, né, sobre esta parte. Irmão, eu tive um erro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, nada é descartado, nada é para condenar. Por quê? Essas pessoas em que chegam a esse patamar, irmãos, de reconhecer o próprio erro e achar um imerecedor de salvação, irmãos, Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus sabe o intento de coração de cada um. Agora, eu faço uma pergunta para vocês, logicamente vocês vão me responder nos comentários. Quem vocês acham em que Deus vai primeiramente ouvir? Né? Quem vocês acham primeiramente que Deus vai ouvir? Eu coloquei bem no começo do vídeo, né, em que eu entro diferente neste vídeo. Eu já entro conversando, eu não entro me aparecendo. Eu primeiramente chamo a atenção para a querida irmandade ouvir o que eu estou falando. 3 razões pelas quais é mais grave ser um hipócrita do que um pecador confesso. Hipócrita fariseu. Pecador confesso. Pecador confesso é aquele que, como eu já disse, pecou, mas ele está confessando que pecou, ele está reconhecendo o erro, ele está reconhecendo em que ele não tem nada a pedir, e sim pedir assim, misericórdia, mas nada a pedir, falar, não, eu sou um servo, eu nunca errei, se justificar, né? Sim, ele vai ficar ali esperando
a misericórdia. E aqueles que realmente não pecaram, não adulteraram, limpinho como dizem. E aqueles, mas em compensação, irmãos, estão errando duas vezes, né? Primeiramente, não se reconhecendo, né, o que Deus fez por eles, o que Deus abençoou, né? E errando, irmãos, fazendo seguidores, e como está aqui escrito numa parte na Bíblia que eu coloquei aqui, vou procurar para vocês. Olha só, em Mateus 23:13, por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permite entrar. Quer dizer, fica na porta, não deixa aquele entrar, e não entra, não deixa os que querem se salvar entrar. Este sim é olhado por Deus, irmão, em segundo plano. Se Deus ainda, por ser misericordioso, tiver um plano na vida dessa pessoa, Deus assim cumpre em sua vida, pede, faz justiça, melhor dizendo, né? Nesta parte, mas Deus vai olhar primeiro, irmãos, é para aquele que se confessou, aquele que pecou, reconhece o erro, reconhece o pecado, seja lá de morte, para morte, seja lá um adultério, né? Que muitos ficam preocupados nesta parte em errar, em pecar. Muitos, como dizem, querem tirar até a própria vida, entram em depressão. Por quê? Realmente, quando a gente fala a graça maravilhosa, quando a pessoa, irmãos, sabe que ali não é graça maravilhosa, em que ali Deus não visita o povo, em que ali a supremacia não existe, o que a pessoa faz? Está pouco se lixando, né? Eu não vou ficar em depressão, eu não vou tentar me suicidar, não vou tentar fazer nada. Por quê? Porque ali não tem nada. Mas quando a pessoa vê, irmãos, o que perdeu, irmãos, porque a pessoa, eu creio que essas pessoas que entram em pânico quando erram, quando, né, pecam, quando essas pessoas entram em pânico, não é porque eles estão querendo assim, tirar a própria vida, não é porque eles não vão ter mais liberdade na igreja, não é porque eles não vão ser mais chamados como irmão, ou é porque eles vão ser desprezados. Não. Eles já têm esses aí já têm uma particularidade com Deus. Esses são sinceros. Errou. O homem, né? O homem se dobra, cai. O homem é fraco, é carne, né? Deus tendo misericórdia, sabendo o propósito daquilo, o porquê aquilo aconteceu, né? Realmente foi um laço do inimigo e a pessoa não vigiou. Realmente, para todo caso, um caso perante Deus, né, irmãos? E a pessoa, quando chega a este patamar de querer tirar a própria vida, querer se suicidar, ou entra em depressão porque perdeu, o que essa pessoa perdeu na congregação, ela perdeu o crédito, ela perdeu a liberdade, ela perdeu vamos dizer, a honra ali que as pessoas desprezam, porque o homem despreza mesmo. Hoje, a pessoa deixa de ir na igreja, são poucos que passam por ele e dá a mão. Venha cá, meu irmão, paz de Deus, vamos congregar hoje. São poucas. Isso vem do homem, vem da arrogância do homem, né? A cada cabeça uma sentença, né? Mas a pessoa, quando entra nesse estado de pânico, é porque ela sabe em que, além disso, em que todos querem liberdade na igreja, querem posto, querem ministério, querem isso, querem aquilo, ela sabe em que ali ela está por um fio de perder a salvação da vida eterna. Ela está por um fio de ter a morte decretada do Espírito, irmão. Porque a morte da carne morre mesmo. Morte da carne morre, vai para a sepultura, vira pó. Mas a pessoa já pensa no Espírito. Por quê? Ali dentro, o que somos acostumados, que somos aconselhados, irmãos, e o objetivo que nós vamos congregar é este, é de salvação de vida eterna,
paz na alma, paz no espírito. Ter um encontro com Jesus Cristo na alma. E poucos não entendem isto. Entendeu? Quando a pessoa entra em pânico, já acha, a igreja matou, a igreja fez isso. A igreja não mata ninguém, a igreja não manda ninguém pecar, a igreja não manda ninguém adulterar. E sim, se tiver um culpado nisso tudo, é o próprio diabo que coloca a armadilha na frente do povo. E o povo, às vezes, de vez de ir para a igreja, ficar em comunhão, buscar a Deus, pedir revelação, porque o único, vocês vão concordar comigo, o único ser supremo hoje, e sempre foi, que tem o poder de avisar o que vai acontecer na frente, na sua frente, no seu futuro, só tem um, que é Deus. Se você não for num templo louvar a Ele, buscar a Ele, pedir para que Ele fale com a sua alma, você vai aonde, meu irmão? Você vai aonde? Entendeu, irmão? É da onde surgem esses hipócritas, escribas e fariseus, né, irmãos? E que não quer entrar no reino dos céus, né? Não confessa que errou, não confessa que enfraqueceu, não confessa pelo ego, né, que tem dentro de si próprio, né? Ah, eu sei, eu sou esse, eu sou o único que vou me salvar, né? Eu sei de toda a verdade, e de toda a verdade, verdade, ninguém sabe. Que nós sabemos da verdade relativa em que nós conta e nós contamos para alguém uma verdade. Não estamos mentindo, mas a verdadeira verdade, irmãos, que é aquela verdade mesmo de Cristo Jesus, só Deus tem, né? A verdade que se chama a verdade absoluta. Eu tenho minha verdade relativa, você tem a sua. Eu dou minha opinião, você dá a sua. Você está falando uma verdade relativa, está sendo relacionada no que você quer falar, no que você quer expor, né? E às vezes uma mentira, não tem um ditado que diz uma mentira bem falada e sempre falada acaba virando verdade na cabeça das pessoas, né? Imagine, todo dia você falando aquilo, todo dia, vai chegar uma hora que a pessoa fala, poxa, deve ser verdade, porque ele não cansa de falar isso, né? Acorda falando, toma café falando, almoça falando, janta falando, entendeu? Toma um chazinho da noite falando. Então é verdade, né? Uma mentira falando sempre e bem falado vai virar verdade, mas vai virar uma verdade relativa, porque a verdadeira verdade absoluta está lá no céu com Cristo. Vocês entenderam o porquê essa reflexão nesta manhã de hoje, irmãos? Vamos refletir, vamos, irmãos, arregaçar as mangas. As portas estão abertas. Vamos evangelizar. Vamos convidar os nossos irmãos que estão parados, né? Que o inimigo está fazendo um ninho ali, irmãos. Está fazendo um ninho, falando para ele, já te abandonaram, você não tem mais direito da vida eterna. Quem é o inimigo para falar isso? O próprio diabo foi jogado lá de cima, aqui na terra, sendo que Deus já tinha feito a terra. Olha só como o inimigo é tão, irmão, o inimigo é tão astucioso, que você sabia qual foi o primeiro servo de Deus, o primeiro filho de Deus, e que o inimigo perturbou, assim que foi lançado na terra? O primeiro, você sabe? Foi Adão e Eva, o primeiro. Por quê? Ele queria toda a honra, toda a glória, queria o trono do Senhor Jesus, de Deus. Queria, né? Queria sim. Por isso, o diabo foi jogado na terra, né? Vê que coisa maravilhosa. Vê como Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Não é só os crentes não, a humanidade veio para salvar. Ele tem céu para todos.
O diabo foi lançado com seus anjos. Lançado, o jeito que fala na Bíblia, caiu na terra. Jesus Cristo veio para a terra também, para ser tentado pelo que foi caído. Só que Jesus nasceu de uma forma diferente. Ele veio na natureza divina e na natureza humana. A natureza humana ele veio para estar junto conosco aqui. Junto com o povo de Deus. Que coisa maravilhosa. E aqui ele deixou exemplo. Em tudo deixou exemplo. Para todos nós, né? Raciocina, irmãos. Vamos essa reflexão, refletir bem. Não vamos abandonar aqueles que pararam no meio do caminho. Vamos convidar para congregar, levar as almas no batismo. Os batismos estão ótimos agora. Deus está abençoando a mocidade. É tempo de uma nova era pós-turbulência no Brasil, irmãos. Eu vejo dessa forma. Muitos vão florescer, irmãos. É um renovo, irmãos. É um renovo. Vocês podem ver, todo dia vocês veem aí, ordenação, e vai indo. Tantos irmãos que vai por estados. Vocês lembram antigamente, em que quando apresentavam um ancião de tal estado, não, agora são tantos anciães, diáconos, cooperadores de jovem, carregador de orquestra, que tem que ser por etapa. Praticamente um renovo. Deus renovou a sua obra. E os novos valentes é que vão pegar daqui em diante, estão aí responsáveis a levar essa obra desde quando ela foi fundada no Brasil, que é uma nova geração nascendo aí, irmãos. Ninguém sabia disso. Os antigos, infelizmente, foram embora. Infelizmente, para nossa tristeza, né? Hoje mesmo eu estava pensando nos irmãos anciãos, cooperadores, até irmãos de banco mesmo, como nós. Aquele fulano, olha, é tão legal conversar com ele, já dorme nos braços do Senhor, no seio de Abraão. Tá bom, irmãos? Comente o que vocês acham sobre essa parte. O comentário está aberto aí para vocês, porque o canal é nosso, o canal da família cristã. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, queridos.